Bom dia, estamos aqui de novo sintonizados para comentar sobre o jogo dessa semana, que foi na Champions League, Barcelona e Newcastle, lá na Inglaterra. Eu vou começar um pouco sobre minhas opiniões sobre o que foi assistir o jogo. Eu gostei da partida. O Newcastle é um time que incomoda bastante o Barcelona pelo seu estilo de jogo de jogar, um estilo de jogo bem inglês atual, né, da Premier League atual, que é a pressão alta, principalmente quando enfrentam esses times mais guardiolistas, como é o City, que o City conscientemente começou a jogar jogar pior porque os times evoluíram e souberam um pouco como trataram os times do Guardiola, por isso que a defesa piorou bastante, que é sobre a pressão alta e dificultar a saída de bola. O que o time do Newcastle tentou fazer, principalmente no início da partida. O início da partida foi bem animado para o lado do Newcastle, que teve as boas oportunidades e tomou as rédeas do jogo. Aí, conforme a partida foi avançando, o Barcelona foi entrando no jogo, tendo mais controle, o que o time busca fazer. Aí, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, tomou as rédeas do jogo e não deixou mais o Newcastle jogar, basicamente. O Newcastle teve seus momentos no final dos tempos, quando precisava bastante, mas depois que o Barcelona conseguiu a bola, virou basicamente um jogo de um time só. Não com tanta facilidade para criar oportunidades, entrar na área, gerar finalizações, não com boas oportunidades para isso, mas com um time que só um time possuía a bola, só um trocava passes, quando o Newcastle pegava a bola, logo o Barcelona conseguia recuperar e o Newcastle não criava nesse meio tempo. Por isso que o segundo tempo foi bem mais tranquilo e foi um ótimo teste para a equipe logo na primeira rodada. O 2-1 é um resultado talvez um pouco mentiroso pelo que foi a maior parte da partida, mas o Newcastle merecia pelo menos um golzinho pelas oportunidades que o time criou no início do jogo. Principalmente os 15 primeiros minutos de Bruno Guimarães e Elanga, que pela direita fizeram um inferno ali, mas depois pararam. Sobre as estatísticas do jogo, para comentar o que eu falei, o Newcastle teve mais chutes até no alvo, o Barcelona chutou muito, mas todas as finalizações não eram tão claras, pois as que tinham fora da área, as que eram dentro da área, tinham uns zagueiros e muitos desses chutes foram bloqueados. A posse de bola, muitos mais passos concluídos, mas isso era algo que o time realmente buscava fazer e conseguiu fazer. Fez até mais faltas para tentar recuperar a bola rápido, para não deixar a partida virar um caos de novo. E foi um jogo que o Barcelona conseguiu ditar da forma como que queria. Aqui está as notas dos nossos jogadores aqui. O Newcastle começou muito bem, principalmente, como eu já disse, com o Elanga e o Bruno Guimarães. Que o Elanga na direita, pra cima do Gerard Martin, no início do jogo foi um absurdo, ele passou basicamente tudo o que queria, mas depois o Martin até que conseguiu fechar ele bem, e no segundo tempo, nas poucas oportunidades que o Newcastle conseguia passar, o Martin conseguiu se virar bem, então até que ele não comprometeu tanto. Uma coisa que eu acho que prejudicou bastante o jogo do Newcastle foi o Joelinton ter se amarelado cedo. Porque o que o Newcastle fazia? Ele subia suas linhas para tentar pressionar a saída de bola do Barcelona, que era preferencialmente pela esquerda. O Newcastle botava mais jogadores na direita, direita da defesa do Barcelona, para forçar o time a sair pela esquerda. Quando a bola chegava na esquerda, os jogadores fechavam para tentar impedir com que o Gerard Martin saísse jogando com tranquilidade, para tentar ou roubar a bola e já sair para um cruzamento, ou ir no lateral, que no lateral você vai ter a vantagem numérica, pois vai ser um 10 contra 11, porque o jogador do time vai estar cobrando o lateral. E com isso tentavam recuperar essa bola e já sair no campo de ataque. Só que o Joelinton amarelar no início do jogo prejudica, porque é um jogador muito físico. O time do Newcastle é um time muito físico, principalmente o meio-campo e a defesa, que são os setores de mais combate. E o Joelinton é o jogador de mais combate desse meio-campo, que vai usar muito o seu corpo para tentar roubar a bola e pode chegar mais pesado. Com isso, prejudica a marcação dele, porque ele não vai mais poder ir tão em cima quanto é o instruído para ele. Com isso, facilitou a saída de bola do Barcelona, que conseguiu
mas ter uma liberdade, pô, tem um meio-campista não marcando tão intenso quanto deveria, foi nesse momento que os meios-campistas do Barcelona entraram no jogo. O Pedri começou meio mal, não muito participativo, e o De Jong foi constante. Ele no início do jogo ele era o que estava melhor se saindo nesse setor do meio-campo e depois ele foi só aumentando. Foi uma partidaça realmente do De Jong. E o Pedri também, pelo amor de Deus, depois dos 30 minutos, que é quando ele entra no jogo, vira completamente outro jogo. Inclusive, tem até o tweet do Paul Scholes, ídolo do United, que depois da partida comentou no Instagram: meu novo jogador de futebol favorito. Aí botava lá o Pedri, que realmente fez uma partida absurda em termos de controle no segundo tempo, conseguiu o que queria logo no primeiro tempo. Aí, inclusive a mudança de chave foi quando ele começou a recuperar mais bolas que o Newcastle ganhava. Tem dividido: o Newcastle ganhava a primeira bola, o Pedri foi o jogador que mais recuperou bolas nesse time no jogo. Sobre o primeiro tempo ainda, porque são como se fossem dois jogos diferentes, de tão diferente que eles foram na partida. O Fermin também foi no primeiro tempo, foi um dos principais jogadores do time no primeiro tempo, que com a partir das trocas de passe com o Pedri, nas bolas enfiadas entre a defesa, foi o jogador que mais teve oportunidades para conseguir fazer alguma coisa no primeiro. Já que o Rafinha, Rashford e Lewandowski não foram tão bem. Principalmente o Rashford. O primeiro tempo do Rashford é muito ruim. Ele tenta muita coisa e não consegue fazer nada do que tenta. Sempre erra no drible, sempre erra na finalização. Normalmente o chute era bloqueado, mas até quando era bloqueado tem um que ele acerta a cara do Char, que ele fica uns 2 minutos caído de uma bolada muito forte foi na cara dele. Só que foi salvo, porque essa finalização ia lá pro lateral, de tão horrível que tinha sido o chute. Mas calma que vamos falar dele de novo. Lewandowski tinha uma função mais de segurar os zagueiros para tentar facilitar a vida do Rafinha e do Rashford para chegar chutando, só que ele não fez esse papel tão bem, porque justamente os zagueiros conseguiam ter essa liberdade de deixar o Lewandowski mais sozinho por algum tempo para conseguir marcar os pontos em situação de finalização. Por isso o Fermin, nas aproximações com o Pedro, foi o principal jogador no primeiro tempo para tentar fazer isso. Dito isso, não teve muitas chances também. Agora pro segundo tempo. Aí foi a mudança de chave, que foi também não vinham fazendo um bom jogo o ataque do time, até que o Koundé, que fez uma boa partida, mas errou no último gol. Queria deixar isso claro, mas eu em breve vou chegar lá. Mas o Koundé, que vai pela direita na jogada com o Rafinha, dá um driblezaço na zaga. O Rafinha passa de uns 2 jogadores no Newcastle, vai pra linha de fundo, recua pro Koundé, que faz um passe de esquerda, pro Rashford mandar um cabeceio muito bonito, tá? Foi depois da linha do pênalti, e ele cabeceou indo em direção à bola, que veio lá na lateral dele, e fez um movimento de cabeça forte e bem no canto. Cabeceio muito difícil, deixando o Lewandowski bem orgulhoso, provavelmente. Aí logo depois, ele já consegue a confiança que precisava, e depois de sambar um pouquinho com o Tom lá ali no meio campo, ele recupera uma bola, leva ela pra direita e mete um chute cruzado no ângulo, bate no travessão e entra um chutaço. Realmente, aí não tem como falar que o jogo dele foi ruim depois de fazer isso, né? Então, o Rafinha foi um pouco abaixo do que ele está acostumado, mas não posso dizer que foi um jogo ruim. Não acho que ninguém fez um jogo ruim, dependendo. Era um jogo difícil, principalmente o Lewandowski, que teve que ser um pouco sacrificado. Poderia ter ido melhor? Poderia, mas não posso dizer que foi um jogo ruim. O jogo do Fermin também cai muito em relação ao primeiro tempo. Eu acho que ele faz um bom primeiro tempo, mas no segundo ele não é tão acionado, porque o time consegue acionar mais os atacantes. Aí preenche mais o meio e libera as pontas. Por isso que o Rashford teve o seu destaque no segundo tempo, e o Rafinha também jogou melhor no segundo que o do primeiro. Tem algumas jogadas de drible. O De Jong também foi muito importante nessa girada de bola, a bola de levar para um lado para o outro. Ele que é um jogador de mais condução. E Ronald Araújo e Cubarsí, boa atuação da defesa, apesar de deixar algumas oportunidades escapar logo no início do jogo, mas foi o momento de mais pressão do Newcastle, que o João Garcia fez uma defesaça, porque a outra o Gordon acaba furando,
Então, realmente um cara a cara, aquilo ali é absurdo. E gostaria de dizer que temos um goleiro, tá bom? Tô muito satisfeito com o desempenho do João Garcia até aqui no Barcelona. O Ronaldinho fez um bom jogo, gostei, o Kovacic também, sabe? Por mais que tenha saído por lesão, não se sabe até agora, imagino que tenha sido algo leve. E é isso. Aí o Koundé falha no último gol, que o Barcelona precisava só segurar. O Newcastle estava apático, não tinha muito o que fazer, não parecia tentar buscar o último gol. Aí até que eles conseguem uma jogada para a direita, o Bruno Guimarães manda no... Caramba, o cara que entrou? O Murphy. E ele cruza na área pro Gordon. O Koundé, ele erra, na minha opinião, por tentar fazer a linha de impedimento. E depois que o lance não dá sequência, ele meio que deu uma desistida. E ele tirou o ritmo e o Gordon ultrapassou ele e conseguiu fazer o gol basicamente sozinho com o João Garcia. Mas gostei do desempenho do time, boa partida, teste contra um time que tem um estilo de jogo oposto ao seu e que é muito prejudicial. Então foi uma boa estreia na Champions, conseguiu os 3 pontos. E sobre o time que eu tenho que falar sobre esse jogo, é isso. Agora eu queria pontuar que o próximo jogo do Barcelona vai ser contra o Getafe no domingo, às 4 horas. E também vai ser um jogo bem difícil, porque o Getafe não joga futebol. É um time bem complicado de se vencer. Então não vamos esperar um jogo de muitos gols. Se for, vai ser realmente uma surpresa. Mas vamos ver o que vai acontecer. Só aí eu queria também pontuar sobre como está a classificação da Champions aqui. Nesse primeiro jogo, os favoritos ao confronto ganharam. Nós temos aqui alguns jogadores para trás, mas tipo o Napoli que enfrentou o City, o Chelsea que enfrentou o Bayern, o Newcastle que pegou o Barcelona agora, o Marseille que enfrentou o Real Madrid e o Atlético pegou o Liverpool e fez um jogaço. Foi um jogaço dos dois, bem animado. O Atlético de Madrid ele empata o jogo e perde no último lance porque o Liverpool tá fazendo uns milagres aí, né? Com o gol do Van Dijk aos 92. Aí uma coisa que temos a pontuar também é que, o Benfica conseguiu perder pro time do... Caramba! Karabag, exatamente. Quase que eu confundo com o Kairat, que é do Cazaquistão, mas é do Azerbaijão. Perdão a todas as pessoas do Azerbaijão que estão assistindo esse vídeo. E basicamente é isso que temos para falar sobre a Champions. Os artilheiros, isso aqui não tá contando, porque também conta sobre as pré-classificatórias. Os artilheiros todos com 2 gols. E vamos ver como é que vai conseguir. O próximo jogo do Barcelona na Champions já é contra o PSG. Lamine Yamal deve estar disponível. Pelo que eu vi, ele talvez esteja disponível para esse jogo contra o Getafe, mas provavelmente não vai jogar, porque justamente o Getafe é um time que machuca bastante, time que gosta de quebrar. Então, ele deve jogar esse jogo contra o Real Oviedo para ganhar ritmo, para aí sim jogar contra o PSG. Um jogo que todos estamos ansiosos para ver. Então vamos deixar, vai ter um vídeo ou no domingo ou na segunda falando sobre esse jogo contra o Getafe. E muito obrigado para quem viu até aqui e valeu!